Esta aula foi desenvolvida com o objetivo de atender a um dos requisitos avaliativos da disciplina MA11, Números e Funções, do mestrado profissional em Rede Nacional Profmat, da PUC do Rio de Janeiro. Funções exponenciais e progressões. O que são funções exponenciais? Vamos considerar A um número real positivo e diferente de 1. A função exponencial de base A, definida por f de r em r+, e indicada pela notação f de x igual a a elevado a x, deve ser definida de modo a ter as seguintes propriedades para quaisquer x e y pertencente a R. Propriedade 1. A elevado a x vezes a elevado a y é igual a a elevado a x mais y. Propriedade 2. A elevado a 1 igual a a. Propriedade 3. Se x é menor que y, então a elevado a x é maior que a elevado a y quando a for maior que 0 e menor do que 1. Propriedade 4. Se x é menor do que y, então a elevado a x é menor que a elevado a y quando a maior que 1. As funções exponenciais de domínio real são contínuas e ilimitadas superiormente. Como vimos no slide anterior, a base A pertence aos reais positivos e ainda A diferente de 1. Logo, quando A maior que 1, a função tende a infinito quando x tende a infinito. E quando A está entre 0 e 1, a função tende a infinito quando x tende a menos infinito. Para essas duas possibilidades, vamos observar como fica o gráfico da função. Dizemos que a função g de r em r+, é do tipo exponencial quando se tem g de x é igual a b vezes a elevado a x, para todo x pertencente a r, sendo a e b constantes positivas. Se a maior que 1, então a função é crescente. Se a está entre 0 e 1, então a função é decrescente. Observe estes exemplos. Temos em vermelho a função dada por f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x. Como 2 é um número maior que 1, a função é uma função crescente. Em azul, temos a função g de x é igual a 3 vezes 2 elevado a menos x. Note que 2 elevado a menos x equivale a 1 sobre 2 elevado a x. Portanto, 1 sobre 2 está entre 0 e 1 e a função g de x é decrescente. As funções do tipo exponencial de domínio real comportam-se de forma análoga às funções exponenciais, sendo contínuas, monótonas e injetivas. Muitas vezes, funções de tipo exponencial são apresentadas sem que se faça qualquer relação entre elas e as progressões, especialmente as progressões geométricas. Entretanto, os dois assuntos estão intimamente relacionados. Vamos considerar a função f de r em r+, dada por f de x igual a b vezes a elevado a x, uma função do tipo exponencial. Vamos considerar x1, x2, x3, até xn, termos que formam uma progressão aritmética de razão h. Isto é, xn mais 1 é igual a xn mais h. Então, as imagens de x1, x2, x3 até xn, na função f de x igual a b vezes a elevado a x, formam uma progressão geométrica de razão a elevado a h. Ou seja, f de x1 igual a b vezes a elevado a x1, f de x2 igual a b vezes a elevado a x2, até f de xn igual a b vezes a elevado a xn, formam uma progressão geométrica de razão a elevado a h.
Mas por que tais imagens formam uma PG? Ora, se xn mais 1 igual a xn mais h, então f de xn mais 1 igual a b vezes a elevado a xn mais 1, que implica que f de xn mais 1 igual a b vezes a elevado a xn mais h, que pelas propriedades das potências apresentadas anteriormente, é igual a b vezes a elevado a xn vezes a elevado a h. Por fim, temos que f de xn mais 1 igual a f de xn vezes a elevado a h, uma PG de razão a elevado a h. Assim, se uma função f de R em R+, é uma função monótona, injetiva, que transforma toda a progressão aritmética de termos x1, x2, x3 até xn em uma progressão geométrica de termos y1, y2, y3 até yn, igual a f de xn, imagens de x, essa função f é do tipo exponencial, com f de x igual a b vezes a elevado a x para todo x real, na qual b é igual a f de 0 e a é igual à razão entre f de 1 e f de 0. Vamos a um exemplo? Vamos considerar a função f de R em R+, uma função crescente ou decrescente que transforma a progressão aritmética de termos 1, 4, 7, etc., na progressão geométrica de termos 10, 80, 640, etc. Vamos então determinar a função f. Na sequência apresentada, nós temos x1 igual a 1, x2 igual a 4, y1 igual a f de x1, que é igual a 10, e y2 igual a f de x2, que é igual a 80. Assim, f de 1 igual a 10 e f de 4 igual a 80. Substituindo esses valores na função f de x igual a b vezes a elevado a x, que é a forma da função tipo exponencial, nós teremos f de 1 igual a 10, implica que b vezes a elevado a 1 igual a 10. Como f de 4 igual a 80, implica em b vezes a elevado a 4 igual a 80, teremos que b vezes a elevado a 4 é igual a b vezes a elevado a 3 pelas propriedades da potência, implicando em 10 vezes a elevado a 3 igual a 80, já que b vezes a é igual a 10. Assim, a elevado a 3 é igual a 80 por 10, implica em a elevado a 3 igual a 8, logo, a igual a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Como vimos inicialmente que b vezes a é igual a 10, temos então que b vezes 2 igual a 10, implica em b igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Logo, a nossa função em questão é f de R em R+, dada por f de x igual a 5 vezes 2 elevado a x. Vamos a um exemplo contextualizado. As matas ciliares desempenham importante papel na manutenção das nascentes e da estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para a sua recuperação é o plantio de mudas. Um grupo de biólogos apresentou o seguinte plano de ação para a recuperação das matas ciliares: aumentar a quantidade de mudas plantadas em intervalos de tempos iguais, de acordo com a tabela. Período, em anos: 1, 2, 3 e 4 anos. Quantidade de mudas: ano 1, 800, ano 2, 1.200, ano 3, 1.800, ano 4, 2.700 mudas. Considerando o padrão de crescimento apresentado na tabela, qual é a lei da função f que representa a quantidade de mudas plantadas
em função do número x de anos. Vamos à solução. Observando a tabela, podemos notar que os períodos em anos formam uma PA de razão 1 e que a quantidade de mudas plantadas forma uma PG de razão 1,5. Tal relação caracteriza uma função do tipo exponencial, que pode ser modelada através da lei f de x igual a b vezes a elevado a x. Temos que f de 1 igual a 800 e f de 2 igual a 1200. Substituindo essas informações na forma da função f de x igual a b vezes a elevado a x, teremos f de 1 igual a 800, implica que b vezes a elevado a 1 igual a 800. Ou seja, b vezes a é igual a 800. E f de 2 igual a 1200, que implica em b vezes a elevado a 2 igual a 1200. Nesta última igualdade, aplicando a propriedade das potências, temos que b vezes a elevado a 2 é igual a b vezes a vezes a. Assim, 800 vezes a igual a 1200, a igual a 1200 por 800, que é igual a 1,5. Como vimos no início que b vezes a é igual a 800, temos que b vezes 1,5 é igual a 800. Logo, b é igual a 800 por 1,5, que é igual a 1600 por 3. Então, a função procurada tem a forma f de x igual a 1600 por 3 vezes 1,5 elevado a x.